1 Tessalonicenses 5:23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até que ele venha. Ali está escrito então que nós somos, passa o slide por favor, nós somos essa configuração. E todo mundo que é cristão sabe que nós temos um espírito e uma alma dentro de um corpo. Amém? Nós temos um corpo que carrega o Todo-Poderoso. Nós temos um corpo que carrega a maior potência do universo. Todo mundo que está aqui já aceitou Jesus? Todo mundo. Então, a partir do momento que você aceitou a Jesus, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Vira para a irmã que está do teu lado e fala isso para ela. Você carrega a maior potência do universo. Ok. Agora fala para mim. Patrícia, se eu carrego a maior potência do universo, você está dizendo que eu carrego o que há de mais poderoso no mundo. Mas se eu carregasse mesmo, eu teria depressão? Eu teria pânico? Eu teria ansiedade? Patrícia, você está dizendo que eu carrego o Todo-Poderoso em mim. Por que é que eu ainda sofro? Por que eu ainda vivo me arrastando naquele pecadinho de estimação? Por que eu caio na pornografia? Por que eu minto? Por que eu tenho inveja de ver alguém que Deus levantou e está voando? Por que eu sou uma esposa chata, rixosa, insubmissa? Por que eu sou tóxica? Por que eu gosto de arrebitar o bumbum e os homens me olharem? Por que eu gosto de vestir uma roupa agarrada e ver o olhar dos homens me cobiçando? Você está dizendo que quando eu aceitei Jesus, eu recebi o que é santo, o Todo-Poderoso. Por que eu tentei me matar? Por que eu estou vivendo tudo isso hoje? Eu tenho certeza absoluta que muitas que estão aqui estão se fazendo essa pergunta agora. É verdade. Ela está dizendo que bastou eu aceitar a Jesus e eu recebi a maior potência. Mas eu não vivo isso. Eu estou longe de viver isso. Eu estou há 15 anos crente, 20 anos crente. Mas eu só ouço falar. Eu não vivo. Eu não tenho poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu não tenho poder para sequer orar para o meu marido e ele estar comigo na igreja. Que história é essa que eu carrego o Todo-Poderoso então? E o que eu vim dizer aqui para você é que o problema de você ter o Espírito Santo e não viver é que dentro de você existe uma alma. E a igreja, infelizmente, não nos ensina a lidar com a alma. A alma é tudo aquilo que você pensa, sente, mente, vontade e emoção. Tudo que está no teu psíquico, pensamento, sentimento, tudo que você pensa, sente, está na alma. Então não venha falar para mim que eu aceitei a Jesus, eu me converti, tudo se fez novo e eu não me lembro mais do estupro. Eu não me lembro mais do abuso. Eu não me lembro mais da rejeição. Eu não me lembro mais de tudo o que eu passei. Afinal de contas, quando eu aceito Jesus, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Mentira. Quem disse que a gente esquece uma dor, um trauma de infância? Os ignorantes que não sabem o poder que há na alma. E mais ainda, os ignorantes que não sabem que o próprio Deus não quer que você esqueça. Me diz uma coisa, o teu chamado, aquilo que você vai viver na terra para o Senhor, está intimamente ligado com as suas guerras desde o dia que você nasce. Não existe propósito, não existe chamado sem uma história para contar. E como assim você quer esquecer que você foi abusada? Como assim você quer esquecer que você apanhou, que você sofreu, que você foi rejeitada? Como assim? Se é isso que Deus vai usar para te aperfeiçoar e te fazer gerar um testemunho
E quando você gera o testemunho, ele te usa. Nós não podemos esquecer as nossas histórias. Nós não podemos esquecer o que carregamos. E a alma tem esse poder de registro de tudo. Tudo, minha irmã, que você viveu assim como eu vivi. Filha de um esquizofrênico. Fiz xixi na cama até 14 anos de idade com medo de ir ao banheiro. Cresci vendo o trabalho de macumba na minha cozinha. Cresci atormentada por demônios. Cresci vendo padres indo exorcizar o meu pai. Cresci apanhando na escola dia sim, dia não, porque as meninas olhavam para mim, cortavam o meu cabelo, cuspiam na minha cara e diziam, filha do louco. Cresci me sentindo um lixo. Um lixo. Você acha que eu esqueci? Nunca. Eu nunca esqueci. Mas eu aprendi a lembrar sem dor. E o Espírito Santo tem esse poder. Ele nos faz lembrar sem doer mais. E quando você chega nesse estágio de ter coragem de chegar diante de 1 milhão de pessoas e falar, ei, eu sou a doutora Patrícia, sim. Eu tenho muitas especializações. Só que eu estou arrancando a minha máscara, porque eu sou a filha do esquizofrênico. Eu estou arrancando a minha máscara, porque apesar de um título, o que o Senhor precisa que eu seja é a Patrícia, a filha dele. Só que nós muitas vezes colocamos uma carcaça, uma máscara de pastora. Eita, eu sou do fogo. Eu sou profeta. Mas está com depressão. Está com pânico. Está pensando em se matar. O lar está destruído. Mas eu não posso contar para ninguém, porque eu tenho um título. Imagina saber que eu tenho pânico. Vão falar que eu não oro, vão falar que eu estou com o diabo. Eu não posso contar. Porque eu tenho um grupo de pessoas que se inspiram em mim. Como assim eu vou contar? Que eu passo tudo isso. Eu tenho um título. E aí você esconde numa máscara de crente a sujeira e o lixo que você carrega. E vai vivendo a vida. Não, eu vou na igreja, eu sinto a paz. Mas nunca é liberta. Mas eu vou na igreja, eu sinto uma alegriazinha. Mas nada acontece. Por que não acontece? Simplesmente porque você carrega o Espírito Santo. Mas em cima dele aqui tem mágoa, ressentimento, pecado, culpa. E tudo isso entope e ele não flui de você. Você tem a maior potência do universo. Mas por que não flui? Está entupido. E ele não compactua com sujeira. Hoje é dia de vomitar no altar o teu lixo. As pessoas têm perguntado muito para mim aí, por onde eu vou. Transfere a unção para mim e dá a mão assim, ó. Como é que eu faço para ter unção? Como é que eu faço? As pessoas chegam em mim direto falando, o que a gente faz para ter essa unção? A unção tem um preço e o preço é muito caro. Não é só orar de madrugada, não é só jejuar. Eu vou arriscar dizer para você que o maior preço da unção é a humilhação. É a obediência. É você entender que não existe essa de que Jesus é meu parça, meu amigão. Ele é teu amigo. Mas não existe esse discurso de que vem cá, meu amigo. Eu e ele, ó. Sabe por quê? Porque quando a glória de Deus se manifesta, você se prostra. Quando de verdade Deus vem na casa, você não consegue ficar de pé. Aí as pessoas perguntam, por que cai? Vou saber por que cai? Eu não saio de casa querendo derrubar 3 pessoas. Hoje eu vou sair de casa querendo derrubar 15. Senhor, hoje eu quero derrubar 50 mulheres. Eu não derrubo ninguém, não. Eu estava numa igreja ontem. Está lá o vídeo. Eu passei, o mestre puxou, que culpa eu tenho? É a unção do Espírito Santo. E o que move a unção é a Patrícia? Não. É você. Aquela mulher resolveu vir no altar e dar nome para o lixo dela. Ela veio chorando e rasgando as vestes dela. Ela veio dizendo, Senhor, eu te entrego hoje o meu lixo. Eu confesso o meu adultério. Eu confesso a pornografia. E eu só passei e ela estribuchou. Quem move a unção somos nós. Você tem o poder de desobstruir hoje o lixo.
e ser cheia do fogo. Eu não vim aqui ensinar você a se vestir. Não, para isso tem meu livro, você compra e aprende. Eu vim aqui apenas confrontar você que alguns comportamentos entopem o fluir. E é por isso que eu vou esfregar na tua cara algumas coisas que você nem imagina. Você está preparada? Aperta o cinto aí. Estou apertando o meu, que já laceou, ó. Aperta o cinto. Porque hoje o Senhor vai te pegar. E dependendo da tua fome e do teu desespero, você vai arrancar essa máscara de crente. E vai vir aqui para frente receber a unção que você tanto precisa para prosseguir e ser curada. Amém? Pode passar o slide, eu vou contar para vocês algo. Há mais ou menos um ano, eu fiz um vídeo sobre pornografia feminina. Era um vídeo apenas de conscientização. Vamos mudar a palavra quando não sai a estratégia, né? Era um vídeo de conscientização de mulheres, porque houve um aumento muito grande do consumo pornográfico por mulheres após a pandemia. E eu fiz esse vídeo sem pretensão alguma, quando de repente aparece uma mulher famosa no meu direct. Famosa mesmo. Quem é Patrícia perto dela? Essa mulher manda a seguinte mensagem para mim. Patrícia, se você não falar comigo, eu vou me matar. E eu, eita. Falei, como é que eu posso te ajudar? Você sabe quem sou eu? Falei, sei sim. Pois bem, então você sabe que eu sou pastora. Que eu cuido de mais de 2.000 mulheres. Que eu tenho um grande ministério, faço grandes conferências, inclusive internacionais. Você sabe, Patrícia, que eu sou uma mulher conhecida. Eu falei, eu sei. Só que tem algo a meu respeito que você não sabe. Eu sou viciada em pornografia há 15 anos. E quando eu vi o teu vídeo, eu tive a dimensão do quanto eu sou fedida. E se você não me ajudar, eu vou tirar a minha vida porque eu sou uma mentira. Aquela mulher começou a contar então para mim que ela era viciada em pornografia há 15 anos. Mas a cada 5, 6 meses é que ela caía. Ela ficava 5, 6 meses limpinha. Ela vinha aqui no altar, ela pedia perdão, ela sentia o perdão de Deus e ela voltava a atuar. Ela voltava a pregar. Vida normal, porque ela acreditava, eu não caio mais. Eu não vou cair. Dessa vez eu senti o Senhor me tocar. Só que essa não queda durava apenas 6 meses. A cada 6 meses eu volto ao vômito. A cada 5, 6 meses eu caio de novo. Por que é que eu caio? E aí então eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando para as meninas que me seguiam. Quem aqui tem problema na área de imoralidade sexual? 70% das crentes. Meu perfil, gente, só tem crente. Se crente não me aguenta, imagine mundo. Então não tem como ter alguém do mundo no meu perfil. As crentes não me aguentam. 70% disseram, eu tenho. Só que dessas 70%, pasmem vocês, mais de 2.000 eram líderes. Cantora gospel. Intercessoras, missionárias, pregadoras. Mulheres que estão do lado de cá, mas que eram viciadas em pornografia. E aí a gente fez, claro, um grupo para ajudar essas mulheres. E eu fui orar e chorei 3 dias. Porque eu já sou muito perseguida na internet por falar sobre sensualidade. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, por que isso agora? Por que o Senhor quer que eu fale sobre isso? E Ele me disse que aonde eu fosse, eu teria que falar sobre pornografia. Podia ser numa igreja das Irmãs do Coque. Não importa aonde eu fosse. Por quê? Porque hoje a pornografia está infiltrada na igreja, escondida por trás da religiosidade. E aí então eu fui conhecer a história dessas 2.000 líderes. Mais de 2.000 na verdade, eu estou arredondando. E aí eu descobri que a grande maioria delas era viciada em pornografia porque tiveram acesso a isso na infância. Ou um tio, ou um pai colocou para assistir, um padrasto que abusou dela. A outra parte dessas mulheres, acredite se quiser, casaram-se virgens com um obreiro
com um homem de Deus. Só que esse homem era viciado em pornografia. E ela, virgem, teve que se submeter porque ele não tinha relação sexual sem ver a pornografia. Você já imaginou você ter uma filha namorando um rapaz da igreja? Separa para ele a vida dela todinha. Mas quando ela se casa, esse rapaz, ele é convertido. Ele é da igreja, ele tem dons, ele tem cargo. Mas ele tem essa bagagem. E o sexo só funciona com a pornografia? Como será que nós agiríamos sendo casada com um homem que exige isso? O fato é que elas estavam desesperadas. E eu fui orar e o Senhor me levou em Efésios 5,18 e o Senhor começou a dizer: filha, a minha igreja precisa voltar ao primeiro amor. Porque só se vence um vício com outro vício. Gente, não é ladainha, não. Não é ladainha quando a gente fala ora, jejua. Não é. Se você não aprender a orar e a jejuar, você vai cair. O crente que ora deixa de pecar. O crente que peca certamente deixou de orar. Se você está lá orando, se você está jejuando, você vence as astutas ciladas do inimigo e consegue ter um pouco mais de domínio sobre a sua carne. Mas o crente não ora mais. O crente acha que fazer um devocional de 5 minutos é oração? Certeza, gente. Como assim? Como que você acha que ficar 5 minutos de manhã, que seja 15 minutos, isso não é oração, gente? Jejuar, tirar o café da manhã é jejum? É, mas não para vencer uma guerra dessa. Não? Para vencer uma guerra de vício, só se vence com outro vício. Temos que ser viciados na palavra, viciados na presença, viciados no Espírito Santo. Aqui está dizendo, não se embriaguem com vinho, e com nada que leva à libertinagem, mas enchei-vos do meu Espírito. E o Espírito só vem quando você quebranta a alma. Presta atenção numa coisa. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O coração só ouve a voz quando a alma quieta. Mas a gente é Marta, né? A gente vai lá, coloca compra até um tapetinho, igual eu fiz muitos anos da minha vida. Meu tapetinho de oração. Ajoelhava para orar 15 minutos e ia lavar a louça. 15 minutos, você... Volta lá para mim, no slide do corpo, volta um. O princípio da oração é esse aqui. Espírito, alma e corpo, só inverte a ordem. Corpo, alma e espírito. Para você ter a conexão com Deus e receber as diretrizes do céu, você precisa entender que a oração tem que passar por esses 3 pilares. Como é que eu sei que eu passei? É simples. Começa a orar, como é que a gente começa a orar? Senhor, eu me coloco diante da tua presença. Me perdoa. Me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Me ajuda a comprar aquela casa. Me ajuda a passar naquele concurso, Senhor. Eu me arrependo, me perdoa. Me abençoa, Senhor. Me ajuda, me enche. Aonde que você está nesse momento de oração? Corpo, carne. Aí você levanta e acha que orou. Ué, eu agradeci, eu pedi perdão, eu pedi para ele me encher, levantei e fui lavar a louça. Você não saiu da carne, minha irmã. É só eu. Como é que eu sei que eu estou avançando na oração e que o Espírito Santo, então, vai guerrear comigo? Quando você fala tudo o que tem que falar, mas tira um tempo em silêncio. Deixa o louvor tocando sem voz. E fica só lá quietinha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Quando ele vem? Quando de repente você está assim, ai, Senhor, eu não quero casa, eu não quero concurso, eu não quero nada. Eu só quero a tua presença. Quando você chega nesse estágio, aí então você quebrantou a alma. Quando quebrantamos a alma, o Espírito Santo que habita em nós recebe as diretrizes do céu.
Por que então que eu estou na igreja há 20 anos e não sinto mais? Por que eu estou na igreja e não venço o pecado? Por que eu estou na igreja e continuo sendo sexy e sensual? Por que nada acontece? Porque você não ora. Você não está recebendo as orientações de Deus. Quanto tempo faz que você não sente borboletas no estômago? Quem aqui se converteu há pouco tempo? Quantos meses, minha irmã? 4 anos? Não, tem que ser menos tempo. 4 anos já está madura na fé, já esfriou várias vezes e voltou. Tem que ser gente que se converteu agora. Tem alguém? Minha irmãzinha, olha para mim, quantos meses faz que você se converteu? 1 ano? Tá. Quando você se converteu, você vai ter uma lembrança mais apurada. Quando você se converteu, teve um encontro com Jesus. O que você sentia só de se trocar para vir para a igreja? Você não sentia borboletas no estômago? Aquele gelo como se você tivesse apaixonada? Como se você fosse encontrar o grande amor da tua vida? Só que a gente tem que sentir isso todos os dias. Voltar ao primeiro amor é sentir borboletas no estômago por Jesus. Quanto tempo faz, minha irmã, que você não sente isso? Quanto tempo faz que você não dá uma de doida como eu, pega óleo e sai besuntando a casa toda? Tem dia que o pessoal de casa até olha, Senhor Jesus, o que aconteceu aqui? Os olhos correndo. Tô nem aí que manche. Eu pego o óleo e vou ungir tudo. Sai, capeta! Aqui não. Quanto tempo faz que você não unge a cueca do teu marido? Não precisa olhar estranho não, isso é fé. Isso é fé, minha filha. Besunta tudo para tu ver. Meleca esse homem com óleo. Deixa ele dormir com o travesseiro cheirando mirra. Vai dar enxaqueca 3 dias nele. Meu filho é pastor com 21 anos. Com 14 anos, meu filho começou a me confrontar porque ele tinha mais Espírito Santo que eu e não me conformava. Que amor é esse? Ele passa a madrugada orando em línguas. 14 anos. Aí eu comecei a buscar pelo meu filho. Olha que coisa. Eu sou crente há 25 anos. Por que isso acontece? Porque nós esfriamos. Nós deixamos de buscar. Minha irmã, ouvir louvor no carro não é oração, é comunhão. Orar antes de comer é comunhão. Orar antes de dormir é comunhão. Eu estou falando de oração. Orar é você falar o que tem que falar, mas ficar bem quietinha para o Senhor vir. Porque se Ele não vier, você vai se levantar da mesma maneira que você ajoelhou. Nós não somos nada sem a presença. E não tem como vencer uma guerra. Pode passar lá de novo, por favor, o slide. Não tem como vencer uma guerra da pornografia, da masturbação, que são pecados recorrentes. Não tem como você vencer isso se você não for viciada por ele. Amém? Pode passar o slide. Quando eu falo de alma, que nós não podemos subestimar a nossa alma, é porque a palavra diz que ela tem um inimigo. Quem é o inimigo da nossa alma? Quem é, gente? O diabo. Aqui está escrito. Satanás é inimigo da nossa alma. Se ele é inimigo da tua alma, minha irmã, por que você acha que ele vai colocar o andaime para você cair e tropeçar o pé? Não é o diabo que fez você cair, não. O diabo não perde tempo com isso. O diabo, ele quer atingir a tua alma. Ele é inimigo dela. E como é que ele faz isso? Ele nem precisa fazer força. Basta ele dizer para você assim, hey, não vai perdoar, não. Tem um pingo de dignidade, mulher, depois de tudo que você sofreu, você vai perdoar? Não perdoa. Vira essa página. Vai viver na tua vida. Não procura essa pessoa para pedir perdão. Isso é ladainha de crente. Perdoa, não. E você começa a acreditar, é verdade. Eu apanhei, eu fui humilhada. Por que eu vou perdoar? Imagina, não vou. Ou de repente ele chega em você e fala, hey, qual é o problema de você receber uma cantada do personal? Ou do teu amiguinho de trabalho e gostar disso? Qual é o problema? Teu marido é um ogro, um grosso. O teu marido não te elogia. Qual foi a última vez que esse homem falou? Tá linda hoje, hein? Se aparecer um homem lá para elogiar você,
Não tem problema não, minha irmã. Olha só, depois que esse rapaz te elogiou, você começou a ficar mais arrumada. Você ficou mais perfumada. No dia seguinte, você chegou no trabalho assim. Oi, bom dia. No dia seguinte, por quê? Porque o elogio é um anzol. Se você morder, você morre. Ele te mata pela boca, ou pior, pelo ouvido. O elogio está destruindo casamentos de cristãs. 20 anos de crente, como eu recebi. Aliás, tudo que eu conto aqui é real. Mais de 30 mulheres dizendo, eu caí em adultério por conta de um elogio. Eu não ouvia isso, eu tinha uma carência enorme. Eu vim de um lar desestruturado, eu não tinha amor de pai, eu não tinha amor de ninguém. E aí, de repente, esse rapaz chegou e começou a falar que eu estava bonita. E eu caí, fui para a cama com ele, mas Patrícia, foi o diabo. Eu jamais faria isso. Aí eu olho para a cara dela e falo, diabo talvez não está nem sabendo que tu foi para a cama com alguém. Sabe por quê, minha irmã? Diabo não faz ninguém cair em adultério, não. O diabo apenas sopra a inclinação que há em você. Uma ferida do passado, uma carência afetiva, um mau casamento. Apenas sopra o que está rasgado, o que está ferido, o que está machucado. Ele é estratégico e ele age na alma. Esse marido não faz nada. A palavra de Deus diz que ele tinha que te amar. Ele está dando legalidade. Vai lá e mete um chifre nele. É assim que ele age. Colocando em você uma necessidade de amor. E agora eu vou entrar numa coisa bem rapidamente, porque eu tenho pouquíssimo tempo e eu nem comecei a pregar. Que é sobre o tal do dorama. Minha irmã, você vigia que esse dorama? Não é pecado ver dorama, gente. Viu? Não é pecado. Tá escutando? Não é pecado. O problema do dorama é que o homem de lá é perfeito e o seu não é. Aí você fica 5 horas por dia vendo um coreano chapado. Coisa mais linda. Elegantíssimo. Tá andando camada dele num dia ensolarado, um calor insuportável. Gente, tem um buraco aqui, que susto. Um calor insuportável. De repente ele olha. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal. Tira o guarda-chuva do bolso. Minha amada, você não pode tomar chuva, vai que chove. O dorama é aquele que tem um coreano que se você tropeçar, ele está no chão em câmera lenta. Venha, para você não cair. E aí você fica 5 horas por dia vendo esse dorama. Quem não sabe, é uma série coreana, amém? Uma série coreana que dizem, que eu não assisti ainda, eu quero assistir para poder ter mais base, mas não tive tempo. Que um selinho demora 5 meses. Coisa mais pura do mundo. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Mulheres estão caindo em adultério por conta de dorama. Mulheres estão caindo em pornografia por conta de dorama. Patrícia, não é possível. O dorama é muito ingênuo. Da onde que você está tirando isso? Da tua cabeça? Não, eu vou provar para você. A via de atração nossa, de mulheres, não é um corpo saradão. Nós não sentimos atraída, tá bom, tem umas exceções, né? Umas piriguete aí que gostam. Mas vamos lá. A mulher saudável, ela não se sente atraída por um corpo sarado. A mulher saudável, ela não se sente atraída por um homem musculoso, bombadão. A via de atração da mulher é o romantismo, é a história de amor. É o príncipe encantado que fomos ensinadas que existe. E aí você casa com o Shrek. Mas veja bem, eu não estou desvalorizando os Shreks. Não estou. Porque às vezes esse Shrek, que é esse homem bronco, que não fala, linda hoje, hein, ó, gata, chuchu. Talvez esse homem que não fale isso para você, é aquele homem que pega a chuva para te buscar no trabalho de moto. É aquele homem que compra as coisinhas para você, que não deixa faltar nada. É aquele homem que vai de manhã na padaria buscar o teu pãozinho. É aquele homem que coloca gasolina no carro, abastece o carro, põe água, põe tudo que você nem sabe o que precisa fazer. É aquele homem que te protege quando você precisa.
E ainda assim ele pode ser um Shrek. Um ogro. Arrotar. Ser grosseirão. Não saber falar, linda, te amo. Porque a linguagem de amor dele pode não ser essa. Mas nós mulheres temos essa necessidade. E aqui no meu livro tem, tá, o teste das 5 linguagens de amor. Pega esse livro, faz com o marido hoje, que vai salvar teu casamento, que salvou o meu. Amém? Mas deixa eu explicar então. Você fica lá vendo esse coreano. Coisa mais linda, uma história de amor, que faz o seu inconsciente desejar viver aquilo. Mulheres têm me procurado dizendo, Patrícia, eu comecei a ver dorama, aí eu fui ler contos eróticos. E hoje eu vejo pornografia. Olha só. Outras me disseram, eu caí em adultério. Porque apareceu um rapaz 15 anos mais novo que eu e começou a dizer que eu era linda e eu quis viver aquela história do dorama. Porque você fica vendo aquele coreano. Aí o seu marido chega em casa do trabalho, arranca a camisa, aquela protuberância básica. Raros são os chapados igual um coreano. Aí teu marido chega em casa, senta no sofá, arranca a camisa, bota um bermudão, pega o controle da TV e... Mulher! Tá pronta a janta? Você ficou 5 horas vendo dorama, você olha para aquilo e fala, eu não quero mais. Eu mereço ser amada, Senhor, eu não mereço isso. E do dia para a noite, aquele homem, que não é um gentleman, mas era um homem bom, não bebe, não fuma, é crente, é bonzinho, trabalhador. Do dia para a noite, o homem trabalhador, você vira para ele e fala, não vai falar que eu tô linda, grosso? Não vai abrir a porta do carro, cavalo? Ele nem sabe o que está acontecendo. Só que você está se entupindo de uma história que não existe. Então qual é o problema do dorama? A transferência. Você transfere para o teu marido uma responsabilidade que ele nem sabe. Você transfere para o teu marido e submete ele a uma concorrência desleal. Vai comparar o teu homem real com um coreano? De uma história de amor? Nós precisamos fechar as brechas. Então, o que eu vou dizer? Quer assistir dorama? Minha irmã assiste. Mas começou a sonhar. Vai ter que renunciar. Porque daí já virou pecado. Você sonhar com aquele homem, desejando aquela história, começar a passar o dia inteiro pensando. De repente, você já está com a mão no coração, o corpo já está começando a esquentar. Você se sente atraída por uma história de amor. Você precisa entender isso. E o teu corpo vai responder a isso. E você pode sim vir a pecar por conta disso. Então, começou a sonhar, renuncia o dorama, amém? Combinado? Olha, os amém também é assim, não gostaram muito não. Pode passar o slide. Vamos falar então um pouco agora sobre o que é ser uma embaixadora do reino. 1 Pedro 2,9 diz que você que está aqui é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que as tirou do lixão e as trouxe para a luz. Aqui está dizendo que nós somos princesas de um reino, amém? Você é a princesa do reino dele? Pois bem, ser princesa do reino dele tem um verbo ali também. Qual é o verbo? Imperativo, indica a ordem. Eu coloquei uma coroa na tua cabeça, Patrícia. Eu tirei você do lixo para que você anuncie. Não tem essa da hipergraça vir com uma influenciadora quase pelada no Instagram dizer que Deus só vê o coração. Imagina, mas Deus só vê o coração. É, Deus ama o teu coração, mas o coração cheio dele revela ele. Se o coração estiver cheio do Espírito Santo, só vai ter santidade em você. O problema é que o coração é enganoso. E muitas de nós estamos achando que não tem nada a ver fazer uma foto de costas. Eu estou mostrando a hidratação da cabeleireira Leila. Ah, é? Tá bom. Eu coloquei versículo. Eu coloquei louvor. Eu não quero mostrar a bunda. Não, não quer. O fato é que está dizendo ali que você precisa anunciar as grandezas do reino dele. Eu tirei você do lixo, te trouxe para a luz. Por favor, comunica isso. O que é comunicar o reino? É não deixar rastro do encardido. Seja como esposa, seja como mãe,
Para de ser uma esposa insubmissa, rixosa, empoderada. Está cheio de feminista dentro da igreja hoje em dia. Cuidado para não ser uma mãe que não cuida dos filhos. Não vai em reunião. Como assim você não vai em reunião do seu filho? Cuidado para não deixar rastro de encardido a escola inteira ver, ó lá. Prega Brasil inteiro. Prega o mundo inteiro. Ou então vai lá no Instagram, essa mulher é pastora da igreja aqui da esquina, mas nunca veio na reunião do filho. Rastro do encardido. Paga a trufa da igreja que você comprou. Paga a barra da calça que você fez. Eu não posso pagar, liga. Ei, eu não tenho condição de te pagar hoje. A senhora, por favor, espera um pouquinho. Ligar não custa nada, custa? Isso é honra, isso é caráter. Isso é não deixar rastro do encardido. Veja bem, não é o que a hipergraça diz hoje em dia. O que a gente escuta? Eu sou livre. Por isso eu uso cropped. Eu sou livre. Qual é o problema de eu filmar o meu agachamento com um louvor? Eu sou livre. Por que eu não posso fazer uma foto no meu Instagram assim? Eu sou livre! O fato é que o Senhor te comprou, tirou você lá do lixo, tirou os carrapichos, te trouxe para um lugar como esse, te deu uma nova história, uma nova vida. Não para você usar esse vestido a vácuo, costurado, com uma calcinha fio dental arrochada, destilando sensualidade. Eu sinto muito, mas o vestido a vácuo, o vestido tamanho único, o vestido de tricô, um popozão gigante, um canelão gigante, isso não é vestimenta de cristã. Pode ser para aquelas que não têm ainda o avivamento do Espírito Santo. Porque quem tem o fogo não consegue. Você está entendendo? Pode passar o slide. Passa mais um. Não tem como a gente falar de reino sem mostrar essa mulher aqui. Pode passar mais um. Princesa Kate, todos conhecem, amém? Alguém já viu a foto dessa mulher antes de ser princesa? Cropped, calça skinny, agarradinha, barriguinha de fora. Kate não nasceu Kate. Patrícia não nasceu Patrícia. Isa não nasceu Isa. Você não nasceu o que você é hoje. Nós somos construídas pela palavra, porque aqui está dizendo, não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Aceitou a Jesus? Teve coragem de escrever no Instagram que é cristã? Para de envergonhar o reino. Mas eu sou influencer cristã. Influencer cristã fazendo bronzeamento de fita? Ao som de Galileu? Entrar numa cabine com uma fita isolante? Marcando só o triangulinho? Triangulinho aqui, triangulinho aqui. Entra numa cabine. Galileu. Igual um frango assado. Jesus, Jesus. Aí a bonita me abre a porta da cabine. Isso que eu estou falando é verídico. E posso falar mais? Eu não ia falar, mas vou falar. É uma pastora. Ela estava com o biquíni da fita isolante do teu marido. Sabe aquela preta? Aquela ali. Ela abre a cabine, a câmera filmando. Porque ela é influenciadora. Gente, não tem nada melhor do que fazer um bronzeamento de fita em clínica de cristãos. Vocês acreditam que eu fiz o meu bronze ao som de Galileu? Glória a Deus. Pois bem, casos verídicos. O que eu quero dizer para você é que essa princesa precisou cumprir regras que a rainha estabeleceu para ser princesa. Existe um documento, gente, não é brincadeira não. Quer ser princesa? Vai casar com o príncipe? Vem cá. Está disposta a renunciar? Agora pensa comigo. O que é o reino do mundo perto do reino que você pertence? Hã? Você é do reino de? Vocês comeram, gente? Deu tempo de ir na cantina? Ou a lapada está muito forte, está doendo muito? Calma aí, vamos lá. Você é do reino de? Essa mulher é de um reino chechelento, chamado Reino Unido.
pode ser importante para o mundo. Em comparação com o nosso, não é nada. Vocês têm consciência disso? Mas apesar disso, quando ela foi entrar para esse reino, ela precisou cumprir regras. Por isso que tem igreja que tem uso e costume. Por isso. Porque tem mulher desequilibrada. Você fala, pode vir de calça? Vem com uma calça branca com fio dental arrochado. Ou marcando tudo. Essa mulher, ela cumpre regras para ser princesa. Vamos falar um pouquinho sobre as regras dela? Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos fazer o que está escrito ali, amém? Não me interprete mal, eu estou apenas compartilhando o conhecimento. Tudo que eu vou falar aqui é lícito, porque tudo lhe é lícito. Algumas coisas não convêm mediante a unção que você quer receber. Eu fui lá no podcast da Karina, e no meio da conversa a Karina me disse o tanto que Deus pediu para ela renunciar, para que ela se tornasse hoje quem ela é. Cada coisa que Karina renuncia, Deus enche ela de poder. Cada coisa que eu renunciei, Deus me deu mais poder. E isso é assim que funciona. É humilhação e obediência. Lá no Reino Unido não se pode usar esmalte escuro, em hipótese alguma. Nem pink, nem rosa, nem vermelho, nem pink, nem roxo, nem vermelho, nem preto. Eu estou dizendo que você não pode? Não estou dizendo. Você pode usar. Ela não pode, porque a rainha quer neutralidade e elegância. Só nude. Eu renunciei porque o Senhor me pediu. Eu te levo para curar. Eu não quero mais vermelho na tua mão e na tua boca. Ele falou comigo. Tem coisas que o Senhor pede para gente. Amém. Essa princesa, em hipótese alguma, ela pode revelar o colo dela. Sabe o vinquinho? Você sabe o que é vinquinho? Vinquinho é o seio espremido que não coube no sutiã e pulou para fora. Então, não adianta você falar para mim, não, isso aqui é um colo. Isso aqui é um decote. Não. Isso é teu seio que não está cabendo, está pedindo socorro. E você precisa, não pode olhar no da amiga. Olha só no seu. Já vi irmã assim, ó. Olha para ti. O meu não está aparecendo, glória a Deus. Deixa Deus trabalhar, amiga. Entendeu? A princesa do Reino Unido não pode revelar o vinquinho em hipótese alguma. Outra regra dessa mulher. Ela jamais, em hipótese alguma, pode vestir isso aqui. Irmão, passa o slide para mim. Jamais ela vestiria o famoso vestido a vácuo. Vestido a vácuo é esse vestido. Que você digita um Google. Eu quero um vestido de crente. Moda evangélica. Vai aparecer uma modelona assim. Vestido evangélico. R$ 199,90. Ela está de costas. Cabusanfa desse tamanho. Aí ela amarra uma sandália até o meio da perna. Aí, como a bunda amassa, porque o bichinho é desse tamanho, ela quer enfiar em 110 centímetros. Aí achatou tudo. Ela vai lá e põe um fio dental. O vestido a vácuo é aquele vestido que você vem para o culto assim, ó. Paz do Senhor. Você não mexe nem o joelho, tão agarrado que está. O vestido a vácuo é o famoso vestido tamanho único, ou de tricô, que você chega na loja, uma proporciona desse tamanho, igual nós tem. Aí você chega na mulher e fala, me dá um desse 42, e ela fala, relaxa, é único. Corre que é laço, minha irmã. Não existe tamanho único para crente, a não ser que você vista 36. Do contrário, não cabe, gente. Princesa do Reino Unido jamais vai vestir um vestido desse. Volta lá no slide. Volta na princesa, por favor. Isso. A princesa do Reino Unido sabe que o comprimento adequado de uma vestimenta justa, sem ser a vácuo, reta, não é no joelho. Se você vai vestir um vestido tubo elegantíssimo, que não tem volume, que não é largo, mas que é reto, ele tem que ser abaixo do joelho. Porque senão você vai mostrar a tua calcinha, vai mostrar até o vasinho que você quer esconder. Porque na hora que a gente senta, o nosso vestido, a nossa saia sobe 16 centímetros. Você sabe o que é 16 centímetros? É meia régua da escola. É muita coisa. Essa princesa, ela é proibida de fazer selfie. Proibida. Sabe o que é selfie?
Claro que sabe, nós vamos fazer um monte hoje lá no fundo e não é pecado fazer selfie. Só que selfie, gente, é uma foto espontânea. Aquela foto que alguém te pega na rua, que me encontra na farmácia e fala, por favor, faz uma selfie. Agora, a Patrícia fazer uma selfie depois de uma feijoada e sair com uma couve no dente, é a Patrícia, né? Quem é a Patrícia? Ninguém. Mas essa mulher, você já imaginou se de repente ela acabou de sair da praia, o biquíni está molhado e o farol está aceso e o bicão está desse tamanho? Ela está com uma camiseta por cima, ela está discreta. Mas aparece uma fã, tira uma selfie e ela sai com um mamilão desse tamanho? Não pode. Por isso que são proibidas lá, as fotos são apenas oficiais. O fotógrafo olha tudo, olha, está dividindo o capô de Fusca? Não, ó, tem uma sobra. Ah, então pode. Não rachou no meio? Não, ó, tem uma sobra. Então pode. Não está com o farol aceso? Não. Não está com a couve no dente? Não. Então a foto, beleza. Você está entendendo? Porque lá é muito sério. Não pode ter. Agora, o que a gente vê? A gente vê uma onda na igreja de irmã que se acha no direito de não usar sutiã. Eu coloquei silicone para quê? Para me libertar. Ai, eu não preciso mais. Tá tudo durinho. Você esqueceu que você amamentou 2 guri, que o teu bico é desse tamanho? Você já olhou para o tamanho do teu bico? Você achar que você pode vir aqui nesse ar-condicionado e ficar o culto inteiro com os farol acesos? Vigia, crente! Tem gente no louvor, aqui o louvor inteiro, com os bicão. E cuidado na hora da amamentação também, minha irmã. Vai amamentar, tem aquelas irmãzinhas que amamenta. Pode amamentar aqui? Claro que pode, é direito seu. Mas usa um lencinho, dá uma cobridinha, tenta, se esforça. Mas tem umas que amamentam aquelas crianças grandes de 1 ano e meio. Sabe os Ravi? É o Ravi. A mãe do Ravi. Ravi tem 1 ano e meio, mas ainda mama. Mãe do Ravi, na hora do louvor, vem, filho. Ravi estava lá, tocando louvor. Ravi vem. Chão da festa vai subir. De repente, Ravi larga e o bico fica estufado. Aí Ravi volta para dançar mais um pouquinho. Chão da festa. E ela fica, ai gente, ele não para. Ela não guarda. Sabe por que ela não guarda? Porque dá trabalho guardar. Eu amamentei 2, eu sei que dá trabalho. Mas cubra, minha irmã. Tenha decência em nome de Jesus, amém? Essa princesa não faz selfie. Nós podemos fazer selfie? Podemos. Mas hoje em dia, qual é a selfie da cristã? Não quero pegar a Bíblia, que é até pecado fazer isso com a Bíblia. Vou pegar um copo mesmo. Essa é a foto da cristã. A famosa foto de biquíni. Agora eu sei que vocês odeiam, mas eu vou falar. Eu posso falar tudo aqui? Vou falar. Minha irmã, por que eu pego pesado com relação à foto de bico? Eu vou te explicar o porquê. Você sabe o que significa boca? Sex appeal, apelo sexual. Boca é um objeto de desejo. Se boca não fosse sexy, não teríamos tantas artistas do dia para a noite assim. Oi, gente, olha, hoje eu fiz o meu preenchimento, sabe? Tá um pouco inchado, mas logo desincha. Desincha nunca mais. Ela foi lá no doutor. E ela disse assim pro doutor, doutor, eu quero essa aqui, ó. Faz uma boca igual a da Angelina Jolie. Ela sai de lá com 2 linguiça toscana Aurora. Assim. Só que o problema dela estar com 2 linguiça toscana é que ela não guarda para ela. Ela vai para a internet. De hoje tá pago. Ela vai para a internet manhã, tarde e noite com o bico. Tem uma pesquisa que saiu há 2 anos atrás, com 15 mil homens dizendo, o que você vê quando você se depara com o perfil das mulheres no Instagram? Sabe qual foi a resposta? Os homens avaliaram as mulheres solteiras quando fazem muitas fotos de bico como, é solteira, mas é fácil.
Se eu investir, eu pego ela e faço o que eu quero. Leviandade. E a casada? Minha irmã. Você não queira saber. Sabe o que o amigo do teu marido pensa? Quando ele vê você manhã, tarde e noite assim? Coitado do fulano, não está dando conta. Ela quer outro. Homens falaram isso. Quando você posta uma foto de biquinho, você se assemelha a uma boneca usada na pornografia. Alguém conhece aquela boneca inflável? Ué, como é que ela é? Por que aquela boneca é assim? E por que hoje a gente vem entrando na igreja réplica de bonecas infláveis? Um cílio gigante, uma boca de linguiça, uma unha garra de galinha. Qual é a diferença? Homens disseram isso. Se a gente olha o perfil de uma moça e só tem foto de biquinho, a gente acha ela fácil. E se a gente vê uma mulher casada, a gente tem dó do marido. Porque a mensagem que ela comunica é: ele não está dando conta de mim. E você está lá, achando que não tem problema nenhum, é porque eu me acho mais bonita assim. Ter boca carnuda é maravilhoso, e se você tem ela natural, glorifica a Deus, porque é lindo mesmo. Só que a boca carnuda, na natureza, ela combina com você todinha. Meu pai era negão, minha mãe loira italiana. Eu puxei muito meu pai, graças a Deus. Eu tenho uma boca razoável. Mas se você tem uma chulapona natural, é a coisa mais linda do mundo. É bonito mesmo, gente. Passa batom, é coisa mais linda. Minha mãe, loira italiana, não tem boca nenhuma. Minha mãe, eu fui fazer maquiagem nela uma vez, passei batom, falei: mãe, faz assim, ó. Borrou o queixo. É sério? Alguém aqui já passou por isso, de passar batom e borrar o queixo? É a minha mãe. Minha mãe não tem boca nenhuma, meu pai tem. Mas se você tem um lábio carnudo natural, tudo bem. Se você tem um lábio muito fino, não tem problema colocar um pouquinho. Não tem, gente. O problema é a falta do equilíbrio. E o problema é o que você vai fazer depois disso. Pode pôr silicone? Pode. Ué, meu marido quer que eu ponha porque a bexiga está aqui embaixo já. Minha filha, vai lá e põe silicone. Ninguém está dizendo que é pecado tu pôr silicone, mas o que é que você vai fazer depois do silicone? É para o seu marido mesmo? Ou você vai vir para a igreja já com o decotão explodindo? Com os bicos tudo estufado? Está entendendo? É equilíbrio. O que constrói uma mulher de valor é o equilíbrio. Essa mulher representa um reino do mundo. Um mero reino do mundo, e ela cumpre requisitos. Porque lá não pode haver escândalo. Aí você diz que foi lavada, remida, comprada. Eu sou do meu amado e ele é meu. E não é capaz de renunciar a um biquininho? Ainda vai para a praia de biquíni? Ou sem shorts? Você ainda tem coragem de ir para a academia de cropped, de calça da Shein? Você ainda grava o agachamento? Porque você é personal e precisa mostrar o teu treino? Não, mas eu canto no louvor, mas eu sou personal. Eu sou líder do ministério infantil, mas eu sou personal. Eu preciso, porque lá é o meu ofício. De lá do meu Instagram é que vem meu ganha-pão. Quem ganha dinheiro mostrando o bundão, para mim, é prostituta, não é influenciadora, não. Eu sinto muito. Você está se vendendo e se corrompendo ao sistema em troca de uma permuta? Vem aqui, faz uma massaginha, eu filmo, e você posta, e eu te dou a massagem de graça. Aí aparece você lá, pelada, com uma toalhinha. Aí vira o bundão aqui para tirar celulite. E você é líder de ministério. E você está postando isso por quê? Quer ser famosa. É o meu ofício. Eu sou influencer, mas sou cristã. Tudo que eu faço, eu coloco um louvor. Minha filha, ninguém ouve louvor. Ninguém lê legenda bíblica se você está sensualizando. É você que comunica. É você que revela a presença. É você. O que será que você está comunicando? Que está destruindo, ridicularizando o evangelho. Essa mulher não tem coragem de fazer nada e nem pode, porque o reino dela é tão importante que não pode haver escândalo. Você já ouviu algum escândalo desse reino? Já viu? Nunca. Por quê? Todas as brechas são aparadas.
Aí a palavra de Deus diz, ai daquele pelo qual vieram os escândalos e você não está nem aí. Você está escandalizando o reino usando o teu Instagram. Você está disposta a renunciar? Porque se você quer receber unção, você vai ter que começar agora aí a mexer no lixo que você carrega. Já vai começar a pensar aí em pedir perdão e mandar uma mensagem de WhatsApp hoje à noite. Para aquela pessoa que você sabe que você tem que mandar. Patrícia, mas eu não suporto, eu tenho até ânsia. Você não vai comer no mesmo prato. Você não vai mais ficar com essa pessoa, mas você precisa falar com ela. Para que Deus possa te encher. Amém. Pode passar o slide. Vamos falar agora então sobre as raposinhas que destroem as vinhas? A palavra de Deus diz que existem pequenas coisinhas que destroem a vida toda. O que essa garra de galinha está fazendo na mão de uma mulher que carrega o Espírito Santo? Sabe o que significa essa unha? Sexy, vulgar e macabro. Sabe o que Hollywood fez? Hollywood determinou que essa unha, ela é a representação de bruxas, Satanás e demônios na indústria cinematográfica. Tudo que envolve Satanás, bruxos, tem essa unha. Quem aqui já viu um The Chosen, um filme de Jesus que aparece o diabão? O que tem na mão dele? Essa unha. E aí a gente vê cristã vindo para a igreja com essas garras de galinha. Minha irmã, essa unha não representa você dizer que você carrega o Espírito Santo e ter uma unha dessa. Porque ela representa macabro, ela representa sexy, é o que ela significa. Não combina, gente. Essa unha foi eleita, a unha para representar demônio. Mas eu posso fazer alongamento? Claro que pode. Mas eu posso ter unha comprida? Claro que pode, mas não tem a unha bicuda. Amém? Essa unha, ela não é funcional, gente. Se alguém está com essa unha aqui, quiser vir aqui dar uma aula, eu quero aprender. Como você faz para lavar aqui? Eu te dou liberdade. A mamãe e a vovó ensinou a lavar. E não se lava com um dedo, nem com dois. A gente tem que lavar lá para dentro mesmo. Como que vai enfiar 5 garras lá dentro? Fala para mim. Não dá para lavar, você está fedida, viu? Sinto te dizer. Eu fiz um bolo de cenoura para você, Paty, com todo o meu amor. Se eu olhar para a tua unha, minha irmã, o bolo vai pro lixo. Você é doida? Essa unha é porquice. Esse dia eu fui numa igreja, só para descontrair. É uma igreja bem sexy. Cheia de piricrente. Mas deixa eu falar, gente. A piricrente, ela está no processo, amém? A irmãzinha veio do mundo. Totalmente sensual. O que é a piricrente? É tudo isso daqui que vocês estão vendo? Com um vestidão justo e uma calcinha fio dental. Silicone explodindo. Isso é o estereótipo de piricrente. Ela veio, tinha muitas piricrentes na igreja. Mas essa em especial, antes de eu convidar as irmãs, ela já veio chorando. Chorando, mas esgoelando. E na hora que ela veio, porque eu estava falando sobre o pecado, na hora que ela veio chorando, eu peguei e vim até aqui, ó. Lembro como se fosse hoje. Eu vim aqui para encontrar ela. Na hora que eu estava chegando perto dela, veio um vaso, um manto. Uma obreira que estava de pé ali orando. Eu vi a obreira vindo, eu falei, glória a Deus, Senhor, usa essa mulher. Ela vai orar pela irmã, não vou nem descer. Na hora que a obreira chegou pertinho, que eu olhei a mão da obreira, 5 garras de galinha. Pior que essa. Era mais pontuda, eram vermelhas, e em uma delas tinha um sininho que fazia barulho. Glim, glim, glim. Alguém lembra da vaquinha mimosa? Blim, blim, blim. Eu olhei para a mão da obreira e pensei com meus botões assim, Senhor, se manifestar demônio na irmã, ela mata a irmã. Ela vai repreender, eu te repreendo. Um movimento em falso da irmã leva ela para o caixão. Porque aquilo é uma arma. Não dá para você dar aquela coçadinha na orelha. Estoura o tímpano.
Vigia, irmã. Quem está com essa unha hoje não se constrange, amém? Você apenas não sabia, tá? Amanhã você vai marcar a manutenção e vai falar assim, ó, amadinha, só arredonda a pontinha, tá tudo certo. Amém? A palavra de Deus diz que enquanto há ignorância, tá tudo certo. Mas agora todo mundo já sabe, né? Então é outra conversa. Glória a Deus. E esses cílios vassoura de piaçava? Pode fazer alongamento de cílios? Claro que pode, minha irmã. Mas não chega aqui um belo dia. Oi, paz do Senhor. Oi, minha irmã, tudo bem? Tudo. Você não vê os olhos dela. Você não vê mais nada. Você vê 2 tufos desse tamanho. A bichinha estava bonita, ela ganhou 2 olheiras. Ficou feia do dia para a noite, ficou réplica de drag queen. Igualzinha. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro é acomodativo e passa por podas neurais. Você faz um alongamento de cílios, bonitinho, volume brasileiro, discreto, que está tudo bem fazer. Chegou em casa no espelho 8 horas depois, você olha e fala, gente, mas nem parece que eu pus. Por quê? O teu cérebro leva 8 horas para processar a nova imagem como se ela já fosse existente. E aí ele joga na lixeira a lembrança antiga. Você tem que olhar fotos para dizer, nossa, realmente eu não tinha isso. Mas ao olhar no espelho, você é essa pessoa. Aí chega a manutenção 20 dias depois. Você chega na mulher e fala o quê? Nem parece que eu fiz. Vamos aumentar. Aí você vem aqui para a igreja com 2 tufos gigantes. Que a única pessoa beneficiada é a irmã do lado que está sendo ventilada. Não precisa nem de ar-condicionado. Amém? Passa o slide. Quem aqui treina? Ou vai para academia, ou faz caminhada, ou faz pilates, faz alguma coisa? Não. Calma aí, acho que vocês não entenderam. Calma. Quem aqui mexe o corpício de alguma forma? Ah, melhorou um pouquinho. 5%. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Esse é o meu maior problema. Eu odeio. Eu não suporto. Meu Deus. Eu preciso da unção. Eu queria chegar um dia numa igreja, e a igreja, todo mundo erguia a mão. Nós! Aí eu falar, vem cá, derrama essa unção. Mas todo lugar que eu vou, todo mundo é igual a mim. Todo mundo corre da coisa. Mas enfim, nós precisamos treinar. Amém? Mas precisa ser que essa maldita calça da Shein? Essa calça que nasceu lá no inferno, gente. Vocês sabiam? Teve uma assembleia lá. Os demônios estavam tudo uriçados. Como é que nós vamos fazer para derrubar a mulher? Faz uma calça que levanta e que racha aqui, racha aqui. Aí faz ela acreditar que é a mais confortável. Porque ela é tecido de meia e ela cede. E aí a irmãzinha vai lá. A tal personal cristã. Vai lá e compra uma calça da Shein nude. Aí ela coloca o celular aqui. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. E grava o agachamento. Mas a câmera não pode estar no braço. A câmera tem que estar no bumbum. Essa calça, minha irmã, assim como a calça legging e a calça skinny, aquela calça que você fica assim, ó. Mãe, ajuda! Sabe essa calça? Calça skinny, calça legging e calças de academia, calça da Shein, por exemplo, não podem ser usadas sem cobrir a região íntima. Não pode marcar o teu capozão de fusca. Eu não sei se você sabe, mas Deus fez você rachada. Eu não estou escandalizando, gente, é anatomia. Anatomia. Tem alguém que não está rachada, vem aqui que nós vamos orar, porque você não é normal. Você não é normal, é simples assim. Todas nós nascemos com esse trem dividido. Aí a bonita lá na minha cidade, aqui não. Lá na minha cidade, a bonitinha vem aqui no louvor. Coisa mais linda o louvor. Todo mundo cantando. Aquele louvor harmonioso. Não tem nada desafinado, a coisa mais linda. E ela está aqui,
para a direita, para a esquerda, para a direita, rachada no meio. Minha irmã, vigia que esse trem enfia. Essa região aqui tem que ser tomada cuidado. Porque senão você vai sair para a rua expondo uma divisão que não deveria estar dividido. Então, quer usar uma calça de couro? Ai, no inverno, Paty, eu amo montaria. Usa, minha filha, mas usa uma camisa alongada. Usa um coletão. Usa alguma coisa que disfarça, que tampe. Amém? Outra coisa, vigia que essa tal de... Passa o slide, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí, só para ver se eu estou... Isso, pode deixar aí. Vigia com essa tal de pantalona, minha irmãzinha. Ai, Paty, eu aprendi com você. Eu só uso pantalona agora, não uso mais legging. Aí bota uma fio dental que vai levantar da cadeira, faz assim, ó. Isso é elegante, minha filha, ficar tirando as coisas toda hora. Tic, 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 tic. Não! Calças, alfaiataria, você tem que usar isso aqui, ó. Ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma legging. Uma calça sem costura laser, que eu estou fabricando para vocês. A propaganda é a alma do negócio. Mesmo endereço. Isso aqui é uma legging para quem quer vestir a calça branca, sem ficar com aquela marca de bermuda. Para quem quer vestir, quem está cantando no louvor e quer vestir uma calça linda branca, uma calça clara. Isso aqui não marca nada, e detalhe, tá? Ela não é aquela de compressão, não. Ela não é para te apertar. Ela é só para não deixar aparecer mesmo. Amém? Eu não lancei ainda, tá? Não entre em desespero, não. Que toda vez que eu faço... Tá lá, tá fabricando. Em breve eu vou avisar lá no Instagram. Vamos lá, olha aqui para mim essas duas colunas aqui, rapidamente. A de cima e a de baixo. Quais dessas duas colunas caberiam versículo bíblico? A de cima. Quer dizer, então, que eu posso fazer foto na praia? Claro. Quer dizer que eu posso ter uma foto de perfil no Instagram? Claro. Quer dizer que eu posso postar foto do meu ensaio gestante? Claro. Mas não essa aberração. Hoje em dia o ensaio gestante virou ensaio erótico. Não é? E por que eu falei do biquíni? Vamos falar um pouquinho sobre praia? A palavra de Deus diz que tem que haver diferença entre os que são e os que não são, correto? Qual seria a vestimenta adequada de uma mulher ir para a praia? Uma mulher cristã. Você vai ouvir isso aqui hoje e você pode fazer o que você quiser com essa informação, amém? Você pode simplesmente falar assim, eu não concordo, eu não vou mudar meu jeito, eu não quero ser uma alienígena na praia, essa mulher é uma velha, uma besta, eu não vou mudar meu jeito, tá tudo bem. A única certeza que eu tenho para te dar é que a cada renúncia que você faz, você recebe mais poder. Isso eu vou falar por mim, porque eu fui essa um dia, que cheguei para o Senhor e falei, eu? Porque eu sempre vesti shortinhos para ir na praia, desde os 14 anos. Eu falei isso para a Karina. Karina, eu só uso maiô com shorts desde os 14. Mas sabe qual eram os shortinhos? De lycra, desse tamanho, que só cobria aqui. Quando eu comecei a pregar, o Senhor um dia me disse, short soltinho de tactel aqui. Eu, não. Estou na praia, Senhor. Você acha que eu vou vestir um shorts largo para entrar no mar? Mas eu vou ser a única diferente. Sabe o que ele me disse? É isso que eu quero. E aí eu entendi. Karina Bach, sabe como que o Espírito Santo falou com ela? Bermuda, ciclista e regata. Karina Bach vai na praia de bermuda, ciclista e regata. Não é maiô e shorts, não. E quando vai tirar foto para o Instagram, nenhuma de nós, nem vocês, pode tirar foto de bermuda, ciclista e shorts. E regata. Eu vou para a praia de shorts, de tactel e maiô. Só que a minha foto no Instagram jamais vai ser assim. Porque eu sou uma mulher que carrega o Espírito Santo. Então, se eu for postar uma foto, vai ser com uma saída de praia que cubra tudo. Tá entendendo? Patrícia, mas você entra no mar de shorts? Entro. Mas e a marquinha? Eu só quero a marca da promessa. Marquinha de bronze fica para as piricrente. Para aquelas que querem vir com tomara que caia no labanga na igreja. Mostrando na marquinha. Você está entendendo? Eu aprendi que a cada renúncia que fazemos, o Senhor te sobe de nível. E por que eu estou falando isso para você? Porque você não é todo mundo, como muito bem o livro diz. Mas porque a palavra diz que tem que haver diferença entre os que são e os que não são. Aí você imagina, tem 30 pessoas na praia.
Todas estão de biquíni porque subentende-se que é vestimenta de praia, correto? 15 são cristãs. Dá para ver a diferença? Está todo mundo igual. O Senhor quer que sejamos diferentes. Amém? Pode passar o slide. Por que eu estou falando isso? Como eu disse para você, eu sou a filha do esquizofrênico. Eu sou aquela menina que me sentia um lixo a vida inteira. Aquela que foi cuspida, escarrada e ridicularizada, porque ser filha de um esquizofrênico é ser filha do louco. E eu cresci debaixo de muito medo. Medo do olhar das pessoas, medo de demônio, medo de tudo. Eu achava que eu nunca seria amada por ninguém. Imagina que Deus ia se interessar por mim. Quem era eu? Eu comprava as pessoas com presentes. Eu dava presente para todo mundo, para ver se assim a pessoa podia me amar. Com 22 anos eu me casei e era neurótica, doidinha de pedra. Eu dormia só capotada com medo de entrar um bandido e me ver de camisolinha e me fazer mal. Eu tinha pavor de olhar de um homem sobre mim. Eu tinha pavor que pudesse acontecer algo comigo. Eu vestia camiseta, shorts, ou se eu vestisse uma roupinha mais sensual para o meu marido, eu tinha que capotar tudo para dormir. Vai que naquele dia, um bandido invade a casa e me olha. Vocês conseguem imaginar o nível de neurose que eu era? E com 22 anos eu me converti. E quando eu aceitei Jesus, me batizei. Eu então recebi uma mulher que foi orar em casa pela minha libertação. Porque eu achava que eu tinha demônio. Eu não achava que era alma. Eu achava que eu tinha demônio mesmo. E então essa mulher olhou para mim, na hora que ela entrou na porta da minha cozinha, da minha casa, e disse: Deus vai te levantar nos 4 cantos dessa terra. E você vai pregar para milhões de pessoas. Aquela mulher falou aquilo para mim, a primeira coisa que eu pensei foi: lascou. Agora Deus me viu. Se eu não fizer tudo certinho, Ele me mata. Por que eu tinha esse pensamento? Porque quem não tem um amor de pai, não consegue imaginar Deus amando você. Eu via Deus como um sargento, como um general, que se eu não fizesse o que Ele mandasse, eu ia morrer. O fato daquela mulher ter me dado essa promessa, me tornou prisioneira da promessa. Eu comecei a orar todo dia de madrugada de medo de morrer. Eu tinha problema de obsessão. Eu estava neurótica. Pensa numa pessoa neurótica, mania de perseguição. Eu comecei então a falar: o que tem que fazer para eu não ir para o inferno, para eu não morrer? Faz jejum. Eu jejuava. Eu jejuei, eu orei. Eu comecei a desviar do mal. Nunca mais eu entrei no salão da minha amiga, melhor amiga minha, porque ela era crente, mas ela ouvia a música do mundo. Eu achava que se eu fosse numa cabeleireira que estava tocando música do mundo, eu ia morrer. Porque Deus me viu. Eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 48, faz muito tempo. Mas ela disse que Deus ia me usar. E então eu pensei: Deus não pode querer um lixo como eu. Eu vou começar a estudar. E eu tenho TDAH, gente. Quem tem TDAH é muito inteligente. A gente lê um livro de 140 páginas em 40 minutos se quiser. Porque a gente tem uma velocidade de processamento. E eu era muito inteligente. O que eu fiz? Comecei a fazer pós-graduações. Eu sou graduada pela Unicamp. Mas eu tenho 7 pós. Alguém precisa de 7 pós? Mas a neurótica precisava se entupir de títulos. Para se sentir alguém. E então eu pensei: vai que essa mulher errou. Vai que essa mulher me viu cantando, porque eu gosto de cantar. Eu acho que Deus vai me usar cantando. Então eu vou fazer o quê? Canto. Fiz 11 anos de canto. Fiz até canto lírico. E o tempo foi passando. Orava, jejuava, me santificava, estava cada vez mais cheia do Espírito Santo. Cada vez mais cheia da presença dEle. E comecei a me entupir de títulos para eu me sentir uma pessoa de valor. Então eu comecei a ser a Patrícia que atendia. A Patrícia funcionária pública, a neurocientista, a psicanalista. A Patrícia que era chamada de doutora. Eu comecei a ser essa mulher. E o tempo foi passando e começou a nascer em mim, então, o desejo de servir ao Senhor. E eu comecei a pedir oportunidade na igreja que eu estava. Eu quero começar a fazer alguma coisa para Deus aqui. E aí, tá bom, o que você gosta de fazer? Eu gosto de cantar. Vamos fazer uma audição.
vem no ensaio do domingo às 5 da tarde. Chega eu, do jeitinho que eu tô aqui. Porque eu uso blazer desde os 14, tá? Sempre fui assim, minhas roupas é tudo de costureira. Sempre fui assim, meio tapadinho, usando blazer, 14 anos. Imagina chegar uma pessoa numa equipe de louvor estruturada, de uma igreja grande. Chega uma pessoa como eu, que fala muito bem, estudada, que fez 11 anos de canto, que tinha 2 clipes gravados no YouTube. Como que você acha que a equipe de louvor recebe? Como intrusa. O que está fazendo aqui? Olha o jeito que vem. Só porque tem 2 clipes vai pegar nesse lugar? Porque o louvor é especialista em destruir sonhos dos que desejam. Infelizmente. Eu só queria uma chance. Mas a equipe do louvor jogou terra em mim. Eu fiz a audição e o líder estalou os olhos desse tamanho. Nossa, sua voz é a primeira? Interessante. Depois a gente te chama. Nunca me chamaram. De vez em quando eu fazia lá umas participações, pedia oportunidade. Mas a equipe do louvor me rejeitou. Então não bastava a rejeição paterna. Não bastava eu apanhar a vida inteira. Na igreja também eu estava sendo excluída. Por quê? Porque a vaidade daqueles que já estão acomodados não suporta alguém chegando com unção e qualidade. A pessoa tem inveja da sua busca. Você sabia que eu fui perseguida depois disso por uma pastora narcisista? Eu saí dessa igreja e fui para uma igreja de 80 pessoas, 89. Porque eu queria um lugar que precisava de mim. E eu pensava, se eu intimido as pessoas, se o fato de eu ser estudada, de eu saber cantar intimida, eu vou para um lugar então que eu precise de mim. Eu não quero destruir sonho de ninguém. Eu quero apenas uma oportunidade. E então eu cheguei para essa pastora chorando e disse, eu sou filha do esquizofrênico. Eu estou cansada. Eu estou há 15 anos, pastora, com uma promessa. Já fazia 15 anos. E eu não consegui até agora servir a Deus. Porque olham e me julgam. Porque é bonitinha demais para ser usada. É inteligente demais para ter dons. Isso aí só quer aparecer. Eu não aguento mais. Eu quero uma igreja que precisa de mim porque eu quero trabalhar para o Senhor. E aquela mulher então disse, nós precisamos de você, filha. Vem comigo e deixa Deus te usar. E do dia para a noite eu me tornei líder do banheiro, líder do cutinho, líder da porta, líder dos obreiros, líder de tudo. Por quê? Eu era agitada, proativa, fazia tudo, ganhava muito bem na prefeitura, 20 anos de cargo público, dava meu salário todo para imprimir folha, o que precisasse de cutinho. Dava tudo. Era o sonho da minha vida, servir a Deus. Eu estava esperando por isso há 15 anos. Mas o que eu queria era o altar. Eu podia servir em tudo, mas o que eu queimava era por esse microfone na minha mão. Porque você tem que entender que, infelizmente, a religiosidade diz quem é servo, serve todo lugar, de fato. Só que o chamado é específico. E se você queima para estar aqui cantando, é aqui que você tem que estar. Porque senão vão matar você. E então eu cheguei naquela mulher e disse, pastor, eu quero cantar, eu quero fazer alguma coisa. E ela disse, não, filha, vamos fazer um culto de mulheres então. Você canta e eu prego. Maravilha? Maravilha. 30 mulheres tinha na igreja. Quando ela falou isso para mim, eu falei assim, bom, eu vou então, Senhor, me preparar. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou ministrar. Eu vou fazer um jejum de 24 horas. Eu fiz um jejum de 24 horas. Cheguei com a perna bamba para cantar. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, é o seguinte, faz 15 anos que o Senhor falou que vai me usar. Eu quero que seja hoje. Eu quero que na hora que eu cantar, algo aconteça naquele lugar. E eu fui. Quando eu comecei a cantar, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação, Tu és. Quando eu falei o Tu és, a glória de Deus desceu de uma maneira que até hoje eu nunca mais vi. Era como se fosse uma nuvem densa. Naquele momento eu tirei o meu sapato e eu fui tomada de um negócio, que hoje eu sei o que é, mas no dia era um negócio.
que eu virei a crente do coque. Eu desci marchando. Imagina que eu faria isso pela minha consciência. Eu recebi uma autoridade que eu não tinha. 24 horas de jejum, minha filha, orando de madrugada. E desafiando ainda Deus. Eu desci e comecei a orar por aquelas 30 mulheres. Todas elas foram tocadas. Começaram a vomitar. Demônios se manifestar. Outras batizadas com o Espírito Santo. E na hora que terminou tudo, eu vim chorando, sem entender nada. E falei, Senhor, o que foi isso? O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Porque você não tem dimensão do poder de Deus quando Ele te pega. E aí, então, eu ajoelhei e comecei a chorar. Depois desse dia, nunca mais eu fui chamada para mais nada. A pastora começou a receber pessoas nela dizendo, quando que a Patrícia vai cantar de novo? Eu trouxe a minha irmã viciada em crack, a Patrícia pode orar? Pastora, a Patrícia pode orar por mim? Pastora, por favor, faz outro culto daquele. Por que a Patrícia não canta mais? Cadê a Patrícia? E aquilo foi gerando nela uma inveja. Ela chegou a falar, isso eu só soube anos depois. Ela chegou a falar para a missionária, que hoje a gente tem mais contato, dizendo, se eu deixo a Patrícia ministrar mais um culto, eu perco a autoridade de pastora. Porque aquela unção eu não tenho. Eu estava sendo rejeitada por ter procurado 15 anos a Deus. Eu estava sendo rejeitada porque eu tinha jejuado 24 horas, isso é justo? Eu estava sendo rejeitada porque eu tinha unção. Era isso que estava acontecendo. Aquela mulher simplesmente me deixou de banco. E quando as pessoas começavam a perguntar sobre mim, ela dizia, ela está em pecado. E aí eu comecei a observar, eu já era psicanalista, tinha mais de 40 anos. E eu comecei a observar que aquela mulher de morena ficou loira. E começou a se vestir igualzinha a mim. Réplica. Na psicanálise isso se chama comportamento persecutório. Ela começou a me perseguir. Mas a gente era uma família de influência. Então ela não tinha coragem de chegar em mim e falar, eu não te quero. Filha, eu te amo. Você entende que eu tenho autoridade aqui? Que Deus fala comigo? Você entende que Deus fala com a mamãe? Porque é assim que ela queria que a gente chamasse ela de mamãe. Você entende que a mamãe quer o teu bem? E que não quer que você viva de novo a história que você viveu com o teu pai? Ela usou a história do meu passado que eu contei no dia que eu cheguei chorando para me aprisionar. Tudo que eu ia fazer, ela falava, filha, entenda, é tempo para você se aperfeiçoar e não sofrer o que você sofreu com o teu pai. Eu comecei a observar então aquela mulher e vi que ela tinha um perfil esquizoide narcisista. E eu percebi então que ela estava me matando. Fiquei de banco. E como eu tinha 2 clipes gravados no YouTube, um produtor viu esse clipe e me chamou, Patrícia, eu quero que você cante no show do Fernandinho e da Gabriela Rocha em Paulínia. Você topa e eu topo? Eu só vou pedir a bênção para minha pastora. Eu tinha uma dependência emocional dela. Porque no fundo eu acreditava que todo mundo que subia aqui era santo. Eu acreditava, porque eu via Deus como um sargento. Na minha cabeça, pegar o microfone em pecado era ser fulminado. Eu não entendia que dons eram irrevogáveis. Que você pode pregar estando na pornografia. Que você pode orar estando em adultério. Eu não sabia que a igreja estava cheia de sepulcro caiado. Por fora, bela viola. Por dentro, um pão bolorento. Eu não sabia que existia líderes narcisistas que oprimem, que não aceitam a unção que você busca, só porque ela não tem. Eu não sabia que os dons são irrevogáveis e que eu posso mentir e pecar o quanto eu quero se eu for influente, se eu tiver uma boa oratória, eu prego e te engano. Eu achava que Deus fulminava, então aquela mulher para mim era santa. E o que ela falava, eu escutava. E eu passei a ter um relacionamento abusivo com ela.
Quando eu fui convidada então para esse show, eu fui pedir a bênção dela e eu falei, pastora, eu fui convidada para cantar no show do Fernandinho e da Gabriela Rocha, eu queria que a senhora me abençoasse. Ela disse, você? Eu falei, eu. Por quê? Eu falei, você pagou quanto? Ela não falou isso não, mas é como se estivesse dizendo isso. Eu falei, eu não sei, ele viu meu clipe no YouTube, é um produtor e me chamou. Quando vai ser? E eu falei quando era. E ela disse, tá bom, deixa Deus te usar, vai. Amém. Fiquei feliz da vida. Comecei a ensaiar. Um dia antes do evento veio uma mensagem no grupo de WhatsApp. Reunião ministerial. Quem não vier amanhã, 7h30, está fora de tudo. E eu ainda tinha as minhas crianças. Eu ainda tinha coisas lá. Eu só não aparecia mais, porque ela me escondeu. Eu virei para o meu marido e falei, você está entendendo? Ela está querendo que eu faça uma escolha entre um evento de 2 horas e uma igreja que eu tenho uma história há 5 anos. O que eu faço? E ele me disse, você já foi abençoada e você deu teu nome para o rapaz que não tem outra pessoa. Você não tem escolha, você tem que ir. Enfim, eu fui. E fiquei de banco mesmo. Definitivamente. Fiquei sentada e chorava muito porque a igreja estava acabando. Não tinha um músico sequer. E eu ali com 2 clipes sabendo cantar, tocando o CD da Cassiane. Não tinha nada. E eu chorava e falava, Senhor, por que eu estou sendo rejeitada de novo? Por que essa é a segunda igreja que me rejeita? O que eu tenho? O que eu faço? Por que a minha presença intimida? Por que o fato de eu buscar Deus intimida? E então, depois de meses ali, veio um homem pregar. E esse homem começou a entregar as coisas quando ele olhou para mim e falou, menina, olha para mim. Eu olhei para ele e ele falou, você vai voar. E muitos vão se perguntar de onde é que você saiu, porque será tão repentino que quem não te conhecia falar, ué, onde ela estava? Onde estava essa mulher? Você vai voar, o seu tempo chegou, eu estou sentindo o cheiro. Quando esse homem falou isso para mim, eu caí de joelhos no chão. E eu comecei a chorar, porque nesse período fazia 20 anos da promessa. Eu passei 20 anos. Eu entreguei a minha juventude, orando, jejuando com medo de Deus. E passando e sendo espremida, dentro e fora da igreja. 20 anos se passaram. E eu comecei a chorar de joelhos, porque até que enfim Deus tinha levantado outra pessoa para confirmar. E quando eu estava de joelho, eu escutei psiu, vem aqui. Era ela. Lá ninguém podia andar quando alguém estava pregando. E eu falei, ele está pregando. Ela, aqui. Igual um cachorrinho. E eu fui. E na hora que eu cheguei para ela e falei, oi, ela disse, você sabe que eu sou a líder espiritual aqui, correto? Eu falei, sim. Então você sabe que quem tem a revelação correta sou eu. Eu falei, sim. Essa palavra não foi para você, não se iluda. O seu tempo não chegou, Deus não vai te usar, esquece. Quando essa mulher falou isso para mim, era a mesma coisa que ela tivesse me matado. Eu saí de lá atordoada. E fui para o meu quarto de oração. E eu comecei a brigar com Deus e debater. Briguei. E falei, muito obrigada, viu? Por ter me enganado. O Senhor me enganou. O Senhor me deu uma promessa que nunca vai acontecer. Eu te entreguei a minha juventude. E nada aconteceu. Quando eu estava lá brigando com Deus, eu senti um calor subir do chão. E esse calor foi subindo e pegou aqui em mim e me travou. Eu fiquei paralisada. E eu falei, meu Deus, ele vai me matar, eu estou tendo um AVC. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Porque era um bafo quente aqui que me deixou dura. E eu falei, tá vendo? Eu fui brigar com ele, agora eu vou morrer. E aí eu escutei. Você achou mesmo que Deus ia te usar, filha do esquizofrênico? Era Satanás. 20 anos de crente. 20 anos orando.
20 anos jejuando, 20 anos me entupindo de títulos, inteligente, qualificada. Mas ainda assim, Satanás tinha legalidade para vir aqui no meu ouvido e dizer: filha do esquizofrênico. Porque aquela lacuna que eu tinha, a minha alma não estava curada. Eu carregava tudo aquilo, eu estava cobrindo aquilo com uma gaze. Eu estava fedida e estava suja, mas eu colocava uma máscara de crente, uma máscara de doutora, uma máscara de alguém importante. Mas eu não mexia no lixo. E quando a gente não mexe no lixo, a gente dá legalidade para ele nos aprisionar. Por isso é que eu digo, se você quer viver o propósito de Deus, você vai precisar arrancar essa máscara e confessar. E se humilhar. Eu não estou dizendo que você vai procurar alguém e confessar um adultério de 5 anos atrás. Não. Mas você precisa entender que assim como uma terapia psicológica que você fala e é liberta lá, você precisa dar nome. Reino espiritual funciona por legalidade, minha irmã. A janela que você abre, você fecha, não é profeta. Eu não vim aqui fechar a tua janela. Eu vim aqui te ensinar a fechar a tua janela. Se você abriu, você fecha. Eu tenho mágoa, vai pedir perdão. Eu caí na pornografia, diga: Senhor, eu renuncio e rejeito a pornografia que eu vi hoje. Eu adulterei, Senhor, eu renuncio e rejeito o adultério que eu cometi com fulano. Eu falei mal da minha líder, Senhor, eu renuncio e rejeito a boca que eu abri para falar mal da pastora. Tem que ter nome. Porque o fato de você pedir perdão aqui, assim como aquela mulher que caía na pornografia a cada 6 meses e não era liberta. Por que ela não era liberta? Porque ela vinha, pedia perdão, levantava, vivia mais um pouquinho e achava que estava tudo bem. Só que ela não fechou a janela. Pedir perdão é ser abraçada por Jesus e continuar. Mas Satanás está ali. Ele está ali, porque a lacuna está aberta. E quando você comete um pecado sujo de imoralidade e está na igreja, sabe qual que é a lacuna? Sabe qual é a janela? A culpa. Você não consegue mais orar como antes. Você não consegue mais louvar como antes. Porque na hora que você ajoelha, você fala: eu sou suja. Eu caí. A culpa te aprisiona. Hoje nós temos janelas abertas em diversas áreas aqui. Principalmente perdão. E se você não mexer nesse lixo e tirar essa gaze para deixar o fedor sair, você vai levar o fedor para casa. Hoje você vai ter a oportunidade de entregar para o Senhor dando nome. Nós vamos fazer uma oração aqui no Global, onde você vai fechar isso. Mas se você quiser receber o abraço de Deus, a unção do Espírito Santo, e se você estiver pronta para renunciar, Ele te pega hoje e te enche de poder. Ficai em Jerusalém, diz a palavra, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa história dessa pastora narcisista faz 3 anos e meio. Em 3 anos e meio eu me tornei uma mulher conhecida mundialmente. Só esse ano eu fui 4 vezes nos Estados Unidos. Eu fui ordenada pastora em Dallas. Eu não fui ordenada pastora no Brasil. Dá para entender o que Deus faz? Dá para entender o que Deus faz? Sabe por quê? Porque a oração é um depósito. Hoje você está com depressão e não consegue orar. Mas o Senhor está dizendo: filha, se você já orou um tempo, você tem crédito comigo. Porque eu recebo todas as orações e a oração é um depósito. Chega um tempo que Deus diz: vai e saca tudo. Você está preparada para renunciar? Você está preparada para tirar hoje a tampa do esgoto e deixar o fedor subir? Você não pode voltar para casa com o lixo que você trouxe. Amém? Se coloca de pé, o louvor pode subir. Pastora, você me dá quanto tempo para orar? Quantos minutos? Só para eu poder programar. Quanto? Mais? Pode ser? Amém. Eu assustei, achei que era 4. Aleluia. Se coloca de pé. Presta atenção numa coisa. Quando a gente tem um ferimento sujo e cobre ele, o que acontece? Infecciona. Quando você tira a gaze do ferimento e coloca a luz, o oxigênio cicatriza. E aí você ganha uma cicatriz. Quanta cicatriz você já tem da vida que você viveu? Quanta cicatriz você tem do teu passado? Que você se deixou ser curada. Cicatrizes são peças de um quebra-cabeça.
Vai chegar um dia que você vai completar o teu quebra-cabeça. Depois de dores. E aí Deus fala, chegou a hora de você ser usada. Eu brinco que o meu quebra-cabeça devia ter 1.800 peças. Porque levou 20 anos. Mas de repente o seu quebra-cabeça hoje aqui, está faltando só 2 peças. Vai saber se é hoje que você vai liberar o perdão e confessar um adultério. E ele vai falar, filha, completou. Hoje eu te uso, vai lá para o Instagram, abre a tua boca que eu vou te usar. Você está entendendo? Que é assim que funciona. Enquanto usamos máscaras, fedemos. Enquanto usamos máscaras, estamos fedidas. E o Espírito Santo está aqui, mas não flui. Vamos vomitar o lixo. Vamos tirar todo o lixo para que ele possa fluir de você. E aí sim, você viver os propósitos dele. O dia que eu deixei de ser a doutora Patrícia, que ensinava sobre alma, toda engomadinha, e cheguei dizendo, eu sou filha do esquizofrênico. Eu era neurótica. Eu fiz xixi na cama. Até 14 anos eu dormia mijada. O dia que eu tive coragem de falar quem eu era de fato, o Senhor soprou meu nome. Porque Ele me disse, agora filha, você está pronta. Porque de azeitonas espremidas é que nasce o azeite. De uvas espremidas é que nasce o vinho. De flores esmagadas é que nasce um bom perfume. Por que você pensou que para ser usada na proporção que eu quero te usar, eu não te esmagaria? Tudo aquilo que te persegue, minha irmã, desde o dia que você nasceu, não pode ser desperdiçado porque faz parte do propósito. Tem irmãs aqui que se abrisse a boca para contar a vida dela já salvava. Libertavam trocentas mulheres, mas não conta. Eu não posso contar que eu fui abusada, nem meu marido sabe. Aí o casamento é uma droga. Sexualidade terrível. Você não conta o teu lixo. A pastora fulana de tal cometeu suicídio. Porque ela não contou para ninguém antes que estava com pânico. A fulana de tal, cantora gospel, caiu em adultério. Porque não contou para ninguém. Na primeira vacilada. No primeiro elogio, quando o coração queimou. Aquela que pensa estar em pé, cuide para que não caia, diz a palavra. Não adianta você pensar que só porque você é usada, cheia do fogo, você não cai. Não vigia para tu ver, minha irmã. A tua alma tem um inimigo, lembra? Aqui no meu livro você vai depois entender. O meu livro traz toda a história com detalhes e como eu fiz para hoje ser quem eu sou. Eu apenas me humilhei e disse, quem sou eu? Eu sou bichinho de Jacó. Porque naquele dia em que Satanás se materializou e disse, filha do esquizofrênico, o Senhor também se levantou e disse, Patrícia, eu disse que eu te usaria, mas eu não disse que ia depender de pastoras, de igrejas. Eu só queria que você me visse como um pai. Mas por conta da falta de perdão, você nunca me viu como um pai. E como que eu iria cumprir a minha palavra se eu não posso ir contra ela? E aqui diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Você não teve fé. Você sequer acreditava que eu faria. E eu faria sem nenhum título. Eu faria sem nenhuma especialização. Eu faria porque eu sou Deus e eu só queria que você fosse a minha menina. Mas você orava. Você jejuava com medo. E eu precisei te espremer para te qualificar. Eu precisei te espremer para que o azeite que você extraísse fosse derramado e salvasse. Eu precisei te espremer para que você gerasse o azeite
que despedaça o jugo. Não importa quem é você aqui hoje, também não importa como você está. Eu não sei quanto tempo faz que você recebeu uma promessa, eu também não sei quanto tempo faz que você caiu. E aí está ouvindo a voz do encardido hoje dizendo: eu não sou digna, eu caí. Ele está dizendo: eu apenas quero que você diga: Pai, Abba Pai. Eu falo com a minha voz hoje que eu renuncio à minha sensualidade. Eu renuncio quando eu quero que os homens me olhem. Eu renuncio quando eu quero ser sexy no Instagram. Eu renuncio quando eu quero ser uma esposa insubmissa, mandona. Eu renuncio. Você está preparada para entregar teu lixo hoje? Porque hoje é noite de trazer à memória o teu lixo e dizer: Senhor, eu me humilho e me arrependo. E depois que você fizer isso, eu não vou ficar gritando aqui: não, receba, 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 não. Porque você vai entender que é você e a tua fome que move o céu. É você. Eu apenas tenho coragem de dizer: para de ser fedida! Para! Porque muitas vezes, abaixa um pouquinho o som, muitas vezes cantamos: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vamos. Às vezes você canta isso: minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando. Será? Será que a lamparina está acesa? Será que a veste está branca? Você canta isso? Você canta até que o Senhor venha, eu vou clamar. Mas ora 15 minutos. Você canta: vem Jesus, Maranata, vem, volta. E se Ele voltasse hoje? Será que você seria como aquelas virgens imprudentes? Que não tinha mais azeite. Foram comprar e quando voltaram, bateram na porta e disseram: Senhor, deixe-nos entrar. Será que você vai ouvir: quem é você? Eu não te conheço. Como não? Eu sou a Patrícia, que viajava o mundo todo pregando a tua palavra. Eu não sei quem é você. Você já imaginou você estar aqui 20 anos e Jesus voltar e você, por conta de um perdão que você não liberou, você ficar? Nós estamos fedidas e sujas. Nós temos sujeiras na nossa alma e o inimigo encontra legalidade para aprisionar. E hoje é dia de você tirar a tampa do esgoto, amém? Repita comigo a seguinte oração, todo mundo em alta voz. Eu renuncio tudo aquilo que me separa da unção. Eu renuncio à imoralidade, à pornografia, à sensualidade, o feminismo, a inveja, a mentira, a culpa, a insubmissão. Eu renuncio à falta de perdão. Eu renuncio todo transtorno emocional, depressão, ansiedade, pânico, timidez, medo, compulsão. E eu te peço, Espírito Santo, me pega nessa noite, me enche do teu fogo e faça de mim uma mulher segundo o teu coração. Amém.